meu nome é Gaia Machado, estou extremamente feliz de estar aqui nesse evento tão especial e aprendendo e compartilhando conhecimentos. E uma coisa eu tenho certeza, todos nós estamos aqui com um objetivo em comum, que é buscar fazer a diferença nas nossas organizações e, consequentemente, no mundo que nós vivemos. Então, eu vou trazer brevemente para vocês um pouquinho do que eu tenho estudado, para vocês entenderem como eu cheguei nesse conceito e como a gente pode aplicá-lo mesmo na vida, de acordo com o meu entendimento. A minha formação original é em jornalismo e rádio e televisão, eu sou mestre em comunicação e tive a oportunidade de trabalhar por mais de 18 anos em veículos de comunicação de grande porte, TV Globo, SBT, Rede TV, vou ficar aqui até amanhã falando. Eu também atuo no meio acadêmico, eu sou professora de graduação e de pós-graduação e me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Me apaixonei pela ciência da felicidade e, a partir daí, um mundo novo se abriu diante dos meus olhos. Eu tenho a oportunidade de ser coautora de 5 livros e eu vou começar esse papo falando do capítulo desse livro, que é da coleção Sofia Belas Artes, que foi lançado em parceria com a editora Ser Mais, onde eu tive a oportunidade de assinar o capítulo Mude de Canal, os telejornais e os benefícios da felicidade. E a ideia era trazer a história da psicologia positiva, contextualizando a ciência da felicidade e fazendo uma comparação de como os veículos de comunicação, e em particular nesse artigo os telejornais, eles direcionavam a nossa percepção da realidade, como isso poderia impactar na nossa qualidade de vida e em tudo à nossa volta. Então, eu começo o artigo falando sobre uma pesquisa que foi realizada pelo Departamento de Ciência da Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa pesquisa foi apresentada em Oxford. E aí, o que eles fizeram? Eles analisaram quase 70 mil manchetes de notícias em alguns dos sites noticiosos mais acessados do mundo, como New York Times, BBC, Reuters e Daily Mail. E aí, o que eles queriam com essa pesquisa? Entender quais eram as notícias que tinham mais sucesso, baseadas nos cliques. Então, quando a pessoa clica para entender e para acessar a notícia, significa que ela chamou atenção. E quais os sentimentos que essas notícias geravam? Eram sentimentos positivos ou sentimentos negativos? E aí, eles analisaram essas editorias todas: negócios, dinheiro, saúde, ciência, tecnologia, esporte e mundo. E o que eles descobriram foi uma questão bem assustadora. 70% das notícias mais acessadas nesses grandes portais estavam relacionadas com temas como catástrofes, acidentes, doenças, crimes e crises. E elas despertavam sentimentos negativos. Elas eram as que faziam mais sucesso. E mais aterrador que isso, ainda as notícias que despertavam sentimentos positivos, quando o leitor ele se disponibilizava a comentar essa notícia, os comentários tendiam a ser negativos. E aí, trazendo para a nossa realidade, essa pesquisa ela foi feita em portais internacionais, mas o paralelo é igual. Aqui nós vivemos o mesmo cenário. Nós somos impactados diariamente por notícias que apresentam diante de nós um mundo catastrófico. Um mundo cheio de problemas, de dificuldades, e eu não estou dizendo que os problemas e as dificuldades não existem. É claro que eles existem. Só que tem uma questão que vai muito além disso. E aí ela está relacionada com o nosso cérebro e a forma como nós percebemos o mundo à nossa volta. Eu não sou especialista em neurociências, eu sou uma apaixonada e estudiosa a respeito do assunto. E eu tenho percebido e estudado e aprendi que o nosso cérebro ele gosta de padrões. O nosso cérebro, ele gosta de confirmar as nossas crenças. Vocês já perceberam que algumas das pessoas com as quais a gente se identifica têm características semelhantes às nossas? Porque a gente gosta de confirmar as coisas nas quais nós acreditamos. Eu apertei alguma coisa, Ricardo? Voltou. Ele gosta de confirmar as coisas nas quais nós acreditamos. E por que isso acontece? Existem vários motivos do funcionamento cerebral e uma das coisas é a seguinte: imagina que quando a gente vai aprender alguma coisa, é sempre difícil, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa pela primeira vez, pela segunda vez. Eu juro que eu não tô apertando nada, gente. A gente tem dificuldade, a gente precisa se esforçar bastante para conseguir executar uma tarefa pela primeira vez. Nós estamos criando o caminho neural para poder aprender a executar essa tarefa. Depois que nós já aprendemos, não fica fácil? Fica meio que automático. E aí, a gente vai rapidinho e consegue executar. Tá muito alto, né? Desculpa.
Melhorou assim, gente? Vão me avisando. E aí a gente consegue executar com muito mais facilidade, como se fosse automático, porque o caminho já está criado. A gente passa a ler o mundo de uma forma automática. Qual que é o perigo e a relação? Quando você é bombardeado diariamente com notícias de tragédia, catástrofe, desastre, e você começa a imaginar que o mundo só tem coisas ruins, isso fica natural no seu cérebro. E aí você começa a enxergar o mundo através da lente das dificuldades. E para sair desse padrão é muito complicado, porque aí a gente tem que criar um caminho neural novo. E aí é preciso muito esforço, concentração e repetição. E o que acontece? Nós acabamos enxergando o mundo através de uma visão estereotipada. E por estereótipo, eu estou querendo dizer uma forma rápida e simplificada de entender as coisas. Então, quando a gente tem que interpretar alguma coisa de uma forma muito rápida, a gente vai lá no rótulo, né? Então, no primeiro módulo, antes do almoço, nós ouvimos vários jargões que existem por aí. O Márcio falou de vários, da indústria e das organizações. Isso é o caminho mais rápido, como se a gente já tivesse a resposta pronta. Mas não necessariamente, na maioria das vezes, isso é verdade. Muito pelo contrário. Só que o estereótipo, repetido várias vezes e por um grande número de pessoas, acaba ganhando status de verdade. E aí a coisa vai ficando perigosa. Por qual motivo? Ele vai criando um filtro e uma lente pela qual a gente enxerga o mundo. Então você começa a enxergar o mundo através desses estereótipos. Isso acaba impactando em tudo que você faz e em todos os lugares onde você está. A psicologia positiva e a neurociência comprovam que o objeto ao qual nós dedicamos o nosso tempo e concentramos a nossa energia mental pode transformar a nossa realidade. Então, quando você concentra a sua energia mental e você coloca o seu foco em coisas negativas, você acaba transformando a sua realidade, enxergando tudo como uma catástrofe, um desastre, como o Adriano bem falou. E aí, o Sean Asher, que foi professor assistente da disciplina de Ciência da Felicidade de Harvard, e hoje ele aplica os conceitos de ciência da felicidade e bem-estar em algumas das empresas da lista das 500 mais da Fortune, ele fala que o nosso cérebro ele é naturalmente configurado para apresentar o melhor, não quando ele está no negativo ou no neutro, mas quando ele está no positivo. Vocês conseguem acompanhar comigo? Nós somos bombardeados por notícias e por informações que nos ajudam a enxergar o mundo como uma catástrofe, como um problema atrás do outro. E aí nós acabamos criando esse caminho neural e acabamos interpretando o mundo à nossa volta como um mundo cheio de dificuldades e de coisas ruins. E essa lente começa a fazer parte da nossa visão. Só que o nosso cérebro foi programado para funcionar melhor no positivo. E a gente vai perdendo o potencial. Isso vai impactando nas nossas organizações, nas nossas vidas pessoais, em todas as nossas relações. E aí, eu quero trazer uma aplicação para a nossa vida pessoal e profissional dessa teoria. Tá, tudo bem, Gaia, como é que eu aplico disso? A realidade é assustadora, como é que eu saio disso? E a ideia é que a comunicação, ela está sempre centrada em pessoas, eu adoro essa imagem. Quando você precisa fazer uma venda, quando você precisa trabalhar, quando você vai se relacionar, o que está no centro de tudo isso? As pessoas. Então, a nossa comunicação interna e externa acaba sendo impactada por isso. Só que existem ferramentas que nós podemos aplicar e que o estudo da ciência da felicidade e do bem-estar tem colocado em prática para poder transformar essa realidade. Eu adoro essas duas figuras que eu vou mostrar para vocês. Vocês concordam comigo que a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido? Não existe nada mais complicado do que você querer expressar algo e não ser compreendido. Não existe entendimento no meio do caminho. Só que isso não significa que um está certo e que o outro está errado e que um está preso, está lutando contra o outro. Isso significa que cada um enxerga o mundo de uma maneira. Esse óculos que eu mostrei ali, cada um de nós tem um. E por trás desse óculos tem as nossas criações, as nossas crenças, os nossos valores, tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu. Então não é porque você está certo que eu estou errado. E não é porque o vice-versa. A gente só está enxergando as coisas de um lado diferente. Tá bom, Gaia, e aí? Como é que eu resolvo isso? Quando o que eu quero comunicar sofre uma ruptura com o resultado obtido. O que a gente pode fazer? E aí eu trago para vocês um pouco do que eu tenho estudado e que é a tese do doutorado que eu estou começando a desenvolver, que é a inteligência comunicacional. O que é inteligência comunicacional? É um kit de ferramentas que usa a ciência da felicidade a cada momento para que você possa
se comunicar bem com você mesmo. Sabe as verdades e as mentiras que nós contamos para mim mesmos? Para você, para nós mesmos, os nossos sabotadores internos, aquelas coisas que nos impedem de alcançar os nossos objetivos. A nossa comunicação interna tem muito poder sobre os resultados que nós alcançamos. Tem a ver com a comunicação com o outro também, sobre enxergar o outro e conseguir de fato criar uma comunicação que enxergue o outro. E aí o primeiro passo, já a primeira dica de ferramenta que eu trago para vocês colocarem em prática, se vocês acharem que cabe a partir de hoje, é separar os fatos das opiniões. O que são os fatos? Os fatos são as coisas que acontecem. Fato, estamos todos aqui no Teatro da FEComércio, no Encontro Internacional de Ciência da Felicidade e Bem-Estar. E as opiniões? São as histórias que você conta a respeito do que aconteceu. E vocês podem perceber que o meu computador tinha um formato de PowerPoint diferente. São as histórias que você conta a respeito do que aconteceu. Eu posso estar achando sensacional, e eu estou achando sensacional, e estou aprendendo muitas coisas. Você pode estar com sono depois do almoço e pode estar achando que a Gaia está falando um monte de blá 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 e que não faz sentido. E não é porque eu estou certa que você está errado e vice-versa. Simplesmente nós estamos observando os mesmos fatos, só que com opiniões diferentes. Quantas vezes no nosso dia a dia das organizações e da nossa vida particular, nós vivemos os mesmos fatos, só que temos opiniões diferentes? Pouco? Adoro interagir, gente, fala comigo. Muito, né? E aí, existe outra ferramenta muito importante, e eu tô sendo super breve, tá, gente? Isso tudo são estudos que a gente aplica nos nossos treinamentos e etc e tal, que são longos, mas são ferramentas para aplicar. Você pode dizer qualquer coisa. O importante é a forma como você fala. Eu posso falar para você: Diana, eu amo você. Será que eu amo? E eu posso falar: meu, Diana, eu te odeio. Será que eu odeio? Você pode falar qualquer coisa, só que a forma como você fala diz muito mais sobre isso. E por que isso acontece? O Albert Mehrabian, pioneiro do estudo da linguagem corporal, lá em 1950, ele já descobriu que só 7% do entendimento da nossa comunicação interpessoal tem a ver com conteúdo verbal. Ou seja, esse blá 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 que eu estou falando aqui só impacta em 7% da forma como vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque os outros 38% tem a ver com a entonação da minha voz. Eu estava falando com o microfone super perto, eu espero que eu não tenha destruído toda a minha comunicação. Tem a ver com a inflexão, com o ritmo, se eu falo de uma forma monótona, ou se eu envolvo vocês na minha comunicação. Só que 55% tem a ver com a linguagem não verbal. O que eu faço com as minhas mãos, com as minhas pernas, as expressões faciais que eu uso, são o que impactam vocês mais de 50% na comunicação. Então, o que você está falando não é necessariamente a forma como a pessoa vai compreender você. E as pessoas formam de 60% a 80% da sua opinião sobre um recém-chegado antes de completados os primeiros 4 minutos de conversa. Ou seja, eu tenho de 40% a 20% de chance de ainda fazer sentido para quem não entrou comigo nessa viagem nos primeiros 4 minutos. Olha o quanto é importante a gente ter consciência de como nós estamos nos comunicando. Em uma negociação, a linguagem corporal corresponde de 60% a 80% das mensagens transmitidas. Será que nós estamos, de fato, mandando as mensagens corretas? E aí, eu convido vocês a criarem uma zona de concordância nos relacionamentos de vocês, pessoais e profissionais. O que é a zona de concordância? É você não ser passivo na sua comunicação. É o sapão, Diana. Não ser passivo na sua comunicação significa você não guardar a sua opinião para você, só para não criar conflito. Ah, eu nem vou falar porque senão vai criar confusão. Quantas vezes nós agimos assim no dia a dia? E qual que é o problema de agir assim? Isso fica incomodando a gente. Isso fica atrapalhando. A gente não fica bem com o fato de não se comunicar. Só que aí tem o outro extremo, que também não é nada legal, que é a agressividade. Quando eu imponho o meu ponto de vista para vocês. Se eu impuser meu ponto de vista para vocês, vocês podem até concordar comigo. Vocês vão querer se relacionar comigo de novo? Não. Você perde a relação, você se fecha para a pessoa. Quantas vezes isso acontece nas organizações? Quando alguém impõe a sua opinião, acha que está ganhando, só que na verdade está perdendo. Porque aí ela perde o colaborador, perde o parceiro, perde o colega de trabalho para sempre. E o caminho é a assertividade. O que é assertividade? É honrar e respeitar a opinião do outro. É saber que cada um, lembra daquele desenho? Cada um enxerga o mundo de um lado diferente. Não existe certo nem errado. Só que também colocar a sua opinião, não impondo, mas buscando um caminho do meio. E aí existem várias formas de buscar esse caminho do meio. E uma das formas é pela empatia.
Quando você se coloca no lugar do outro. Não é bacana quando a gente está passando por uma situação complicada e alguém se coloca no nosso lugar e fala, nossa, eu imagino o que você está passando, eu estou solidário. No dia a dia do trabalho, a gente também pode ser empático, a gente também pode entender as dificuldades e os percalços do outro e imaginar como seria estar na posição dele. E aí a gente pode criar uma zona livre de críticas. Esses tópicos que eu coloquei aqui em volta da empatia, vem de um livro novinho, que foi lançado em 1936, escrito pelo Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que está mais atual do que nunca. E que continua sendo republicado e reeditado, porque quando você cria uma zona livre de críticas e você é empático, as pessoas estão abertas para a sua comunicação. Se você criticar no seu ambiente de trabalho, você não vai receber colaboração. Lembra o que a gente falou? Foi a Suzana, acho que falou no primeiro módulo sobre o feedback burger, né? Um feedback negativo só é neutralizado depois de 5 positivos. Então, uma zona livre de críticas evita que esse tipo de coisas aconteçam. E o elogio sincero? Todo mundo tem alguma coisa que pode, deve, merece ser elogiada. Todo mundo tem algo de bom. Quando você mostra para o seu colega de trabalho, para o seu colaborador, que ele tem algo que merece ser elogiado, que você consegue apreciar algo nele, ele está mais aberto a cooperar com você. E mostrar os benefícios pessoais. Se eu chegar para vocês e falar aqui, gente, compra esse passador porque eu preciso bater a minha meta. Quantos de vocês vão comprar? Ninguém, né? A gente não está preocupado com o que é importante para o outro, a gente está preocupado com o que é importante para nós. Então, quando você mostra para o colaborador, para as pessoas na sua casa, em todos os lugares da sua vida, através da sua comunicação, que você está querendo algo que tenha benefícios mútuos, as pessoas se interessam. Então, por que é bom a gente alcançar esse objetivo? Por que vai ser legal para você? E, por fim, a atenção interessada. Nós vivemos um mundo com muita pressa, todo mundo quer falar, mas quase ninguém está disposto a ouvir. Não é bacana quando alguém presta atenção na gente? Quando alguém realmente ouve o que nós estamos dizendo? E, já caminhando para o final, usando a linguagem das emoções. Então, eu falei das microexpressões faciais. E tem muitas coisas para se falar da linguagem das emoções, mas eu gosto muito disso aqui. Que é o poder do sorriso, gente. Não sei se vocês já repararam, e eu adoro sorrir, então eu sou suspeita, que quando alguém conversa com você sorrindo, você tem a tendência de sorrir também? Só que eu não vou entrar na parte biológica, porque depois tem a doutora Floriana, a doutora Diana, a Michelle, todo mundo. Isso provoca, mexe com as suas emoções e faz com que os seus hormônios produzam questões positivas e fica todo mundo bem, fica todo mundo feliz. Uma ferramenta simples que todos nós temos condições de aplicar. E aí, a inteligência comunicacional ajuda a você a entender como você se comunica com você mesmo e não ser sabotador, a não mandar mensagens erradas para você mesmo. Ajuda a você a enxergar o outro melhor. E aí, criar um caminho neutro, onde todos seguem para uma zona de entendimento, através das portas da inteligência comunicacional. A inteligência comunicacional, junto com a ciência da felicidade, elas ajudam as organizações a criarem ambientes de trabalho mais motivadores, criam engajamento, comprometimento, produtividade. Vocês já viram vários dados que comprovam que melhora a produtividade, melhora a qualidade de vida para o funcionário e traz lucro para as organizações, ou seja, é um direcionamento com propósito. Faz sentido isso para vocês? E na minha percepção, eu acho que o que todos nós precisamos é um direcionamento com propósito, porque eu adoro essa frase do Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas: se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Então eu convido vocês a caminharem em direção da felicidade em prol das nossas relações e de uma comunicação efetiva. Muito obrigada.